Muito obrigado, bem-vindos a Sentinelê, esse modo feliz de viver. E com muita alegria estamos aqui no Jornada da Vida. Sentinelê. O que é Sentinelê? Sentinelê. E tem muitas pessoas que quando ouvem pela primeira vez Sentinelê, fica pensando o que será? Será que é uma religião, é uma seita, é um produto, é uma empresa? Enfim, foi assim que a Sentinelê chegou na vida da pessoa que vai participar com a gente aqui hoje no Jornada da Vida. Hoje ele é supervisor administrativo e doutrinário da Regional SP Santos, pretor Joselito Alexandre Gomes. Muito obrigado, pretor Joselito, tudo bem? Bem-vindo ao Jornada da Vida. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Como que vai o senhor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Família também, Joselito? Tudo bem, tudo maravilhoso. Que bom. Há quantos anos já conhece o ensinamento da Sentinelê? Eu conheci a Sentinelê no dia 18 de fevereiro de 92. 92, então já faz tempinho, né? E como que conheceu o ensinamento, pretor? O Enio, eu tinha recém-aposentado, né? E eu estava assim numa busca de uma coisa mais profunda religiosa. E nessa busca eu comecei a ler a filosofia do Kardec, né? Comecei a ler o Livro dos Espíritos, que eu tinha um amigo vereador e ele me indicou esse livro. E, na verdade, eu estava lendo a coleção do Nostradamus, né? E aí, conversando com esse vereador, ele falou, isso é muito forte, é muito pesado, lê uma coisa mais suave, uma coisa mais tranquila. Aí me indicou o Livro dos Espíritos, né? E eu comecei o Livro dos Espíritos, mas eu precisava de alguma coisa a mais. E nesse inteirinho que eu estava nessa busca, a minha esposa, na época, me convidou para uma reunião, mas não explicava que reunião era. E eu, então, disse para ela que eu não ia. Reunião de mulherada, chata, não vou ficar aqui tranquilo em casa, vou fazer reunião. E naquele bate-papo, naquela conversa, e ela tentando me convencer de ir na reunião, e eu dizia que não ia, porque era reunião chata e tal. E insistia para me falar, é reunião do quê? E ela não dizia, é reunião, só dizer que é uma reunião. Não vou, reunião não vou. E até que, enfim, ela me convenceu de eu ir na reunião, quando ela falou que era da Sentinelê. Eu falei, da Sentinelê eu quero conhecer. Mas até então eu não conhecia. Né? Quando ela falou que era da Sentinelê, acho que alguma coisa pegou forte, que eu falei, então eu quero conhecer. Aí, quando ela falou o local, que eram as reuniões, que era numa comunidade, eu falei que não iria, porque era um local muito perigoso, e que nem eu iria, nem ela iria. Então, ficou aquela conversa novamente ali, né? Até que ela me convenceu ir, que ela falou que uma pessoa conhecida nossa ia, participava, que era muito feliz, era muito alegre. E a minha esposa era assim, ela era muito assim, muito expansiva, assim, mas muito retraída, assim, ela não tinha muita alegria. E aquela moça que trabalhava com ela, no Fórum em Cubatão, era muito alegre, muito feliz. Então aquilo incomodava ela. Por que você só vive rindo, você só vive feliz? Que vida que você tem? Você não tem problema? Ela falou, não tenho problema, eu não existo, estou feliz, sou da Sentinelê. E ele falou, e o que é isso? É uma filosofia de vida maravilhosa que eu frequento, você precisa conhecer, chama teu marido, vamos conhecer. E assim, essa moça com essa toda alegria, felicidade da Sentinelê, que era muito alegre mesmo. Então, ela, quando me convidou, resolvemos ir e eu fui já trabalhando, né? Porque essa senhora morava num bairro, ela era presidente de um outro núcleo. Então, a gente pegava o pessoal de um bairro para levar para o outro, para a reunião. E como a gente ia de carro, então vamos passar em tal lugar para pegar fulano, vamos pegar em tal lugar para pegar fulano, vamos pegar um bolo em tal lugar. E aquela união, sabe, foi uma coisa assim muito comovente, porque você percebia as pessoas com aquela união, com aquela perfeição, com aquela alegria, com aquele amor por fazer aquilo. Era um trabalho, mas assim, era um trabalho tão gratificante que motivava as pessoas a fazerem aquilo. Um dava um bolo, outro dava um refrigerante, e a gente comecei nessa reunião. E quando começou a oração, eu achei assim meio enfadonha, né, a oração de entrada. Mas quando o preletor terminou a oração e ele começou a fazer a palestra, era uma coisa tão profunda que aquilo entrou dentro de mim com tanta força que eu nunca mais saí. Eu achei que ali, para mim, foi assim, sabe, o canal da felicidade. Porque me preencheu de tal forma que eu comecei a querer trabalhar. E não demorou 3 meses, o pretor falecido Afonso, muito, muito, muito religioso, me convidou para ser presidente de uma associação local. E eu falei, imagina, eu nem conheço, não sei nada disso, não quero saber.
E eu era, assim, muito tímido, né? Muito envergonhado, eu não sabia falar na frente, eu não tinha aquela assim, sabe, liberdade de expressar, eu não tinha, era muito difícil para mim, sabe? E eu tinha dificuldade de ler na frente, eu não lia lá na frente, mas de jeito nenhum, não tinha, nem fazer relato eu fazia. E logo de cara me convidou para ser presidente, eu recusei, ele falou, não, você está dizendo não para Deus, você está dizendo não para Deus, tem que trabalhar para Deus. Mas, seu Afonso, eu não sei nada disso aqui e tal. Não, você vai trabalhar, vou te ajudar. E aí foi quando eu comecei a trabalhar numa associação em Santos, como presidente, né? Aquelas dificuldades, tudo que a gente encontra para abrir uma associação na Sexta e tal. Mas aí minhas filhas participavam, meus filhos participavam, minha esposa participava, a gente formou um grupo ali e a gente atravessava de um lado para o outro para fazer essa associação. E trabalhamos muito tempo nesse local, foi muito gratificante, muitas famílias foram iluminadas ali, muitas pessoas que tinham dificuldade de relacionamento com a família, a partir do nosso convívio ali, na nossa união da família, e minhas filhas participavam, a gente todo mundo chegava na associação para preparar a associação no dia das reuniões. Então, assim, aquilo foi envolvendo muitas pessoas. E nesse envolvimento, cada vez mais a gente se preenchia. Tá? E aí, o que eu queria? Eu queria ser preleitor. Eu queria estudar para ser preleitor, né? Mas eu não tinha coragem, era muito difícil. Aí eu vi o pessoal ir lá na frente fazer um relato e eu não tinha coragem. Eu não ia, sabe? Tremia. E quando eu resolvi fazer um relato, foi tão difícil chegar lá na frente daquele relato, que as minhas pernas tremiam que nem vara verde. Meu Deus do céu, que dificuldade. Mas eu coloquei na cabeça, se todo mundo vai, por que eu não vou? Eu sou filho de Deus. Essa afirmação foi me dando consciência, foi me dando certeza, sabe, dessa força espiritual que a gente tem, que a gente não sabia que tinha. E eu falo para as pessoas sempre assim, olha, eu tenho uma profunda gratidão pela Sexta e pelo mestre Masaru Taniguchi, porque nós, brasileiros, não tínhamos hábito de gratidão aos antepassados. Nós não tínhamos esse ato. E foi graças ao mestre, graças a esse ensinamento, que hoje a gente tem esse amor, esse carinho, essa dedicação pelos antepassados. A gente respeita, sabe o valor que eles têm na nossa vida. Então, foi assim que eu comecei a buscar, estudar, e comecei em 92, quando foi em 95, me formei preleitor. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí, a dificuldade de formar preleitor era como fazer palestra, né? Ir lá na frente e falar. E eu não tinha essa espiritualidade aguçada para fazer isso. Então, o que eu fazia? Eu decorava todos os temas, relia, gravava, escutava, punha o livro mais no travesseiro, dormia no travesseiro, né, em cima do livro, passei a absorver tudo aquilo ali, para quando eu fosse fazer uma palestra, não ter que abrir o livro. Eu apresentava o livro, mas não abria, porque eu tinha dificuldade para ler na frente do público. A minha dificuldade era muito grande, né? E hoje, graças a Deus, né, esse período foi superado. Hoje eu não tenho dificuldade de falar em público. Todas as minhas dúvidas e medos e inseguranças foram banidas, porque eu tinha muita insegurança, sabe? E foi assim. Então, a Sete União na minha vida foi um renascimento profundo da minha originalidade. Ou seja, expressar aquela natureza divina de filho de Deus que até então era oculta, porque eu não sabia que eu tinha. E graças a Seixonoye, eu consegui expressar, sabe, e manifestar essa grandiosidade que é o desenvolvimento da Seixonoye na minha vida. Maravilha, Pretor Joselito, o senhor está me recordando de algumas coisas. Eu também passei pelo que o senhor já passou, e eu continuo ainda bastante tímido, né? Mas quando eu conheci a Seixonoye, pelo amor de Deus, eu tinha vergonha até de mim mesmo, né? E quando, então, começaram a falar para mim para ler alguma coisa lá na frente, de fato, as pernas tremem, tá frio, você transpira, soa, você fala, gente do céu, o que está acontecendo? E quando eu fui para fazer a primeira palestra, naquela época ainda eu era divulgador da Seixonoye, e por uma deficiência na época de falta de preletores, então lá na reunião de vizinhança que a gente falava, reunião de associação local, a gente era convidado para falar lá uns 30 minutos. Pelo amor de Deus! Ou 30 minutos longos, caramba! Mas eu lembro bem que as minhas primeiras palestras que eu fiz, nem sei se podemos chamar de palestras, eu escrevia ela inteirinha.
Desde boa noite, muito obrigado, estou feliz de estar aqui. E aí vai, inteirinho. E eu lia, decorava. Eu fazia essa palestra lá no salão, pelo menos umas 20 vezes antes da atividade em si. Eu fazia, era eu e as cadeiras e a lousa, né? Eu ia lá treinar, né? Nossa, mãe, eu falei, gente, eu vou morrer hoje, eu não vou conseguir fazer, né? Mas aí a gente vai apanhando, sofrendo, né? E até hoje eu me embanando um pouquinho também, mas em relação ao início tá bem melhor já, graças a Deus. Mas, Joselito, vamos voltar para o senhor aí, a história do senhor. Quando foi dessas reuniões de senhoras, o senhor se encantou, o que o senhor ouviu lá que falou, puxa vida, é isso que eu precisava? O senhor lembra? Lembro. Enio, a coisa mais forte que me pegou assim profundamente foi aquela palavra do preletor fazendo a gente se conscientizar que era filho de Deus. Nossa, porque até então você era filho de todo mundo, menos de Deus. Você era filho de tudo, Exatamente. menos de Deus, né? E de repente o cara chega lá e fala, olha, parece que olha para você e fala, você é filho de Deus. Isso me deu uma força tão grande e eu comecei a expressar isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E aquilo foi me dando força, me dando energia, e eu fui trabalhando esse lado. E para você ter ideia do que significa a força dessa palavra, você é filho de Deus, eu estava dando aula aqui uma vez na regional, e a minha filha ia para os jovens lá no Catiapoã, né? Porque essa palavra filho de Deus ficou gravada profundamente dentro de mim, que eu expressava qualquer dúvida, mas eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aí, quando terminou a minha aula aqui, nós só tínhamos um carro, e a minha filha foi para o Catiapuã com o carro, e ela voltava aqui para Santos para me pegar. E eu saía daqui da regional, que estava dando aula aqui na regional, e fui esperá-la ali na Costa, que é na esquina ali. E veio um filho de Deus fazer um assalto em mim, né? E ele, então, não apresentou nenhuma arma, mas colocou a mão para trás, me ameaçando que queria o dinheiro. E eu relutei, né? Ele falou, ou você me dá, ou eu vou fazer uma besteira. Eu falei, você não vai fazer nada. Ele falou, por que você acha que eu não vou fazer nada com você? Eu falei, porque você é filho de Deus. Falei com uma convicção tão forte, Enio, que ele parou, sabe? Ele estagnou assim, falou, o que eu sou? Eu falei, você é filho de Deus. Ele se desconcertou. Ele não teve reação. O que ele fez? Colocou uma mão no meu ombro e a outra mão lá atrás. Depois ele colocou as duas mãos no meu ombro e falou assim para mim, é você daquela religião que tem ali, né? Da messiânica. Eu falei, não, eu sou da Seichonoye. Aí ele falou assim, olha, tem atrás de você aí um senhor falando para mim não fazer isso com você, não. E eu falei, eu sei, mas não olhei para trás. Aí ele falou, olha, me dá um real que eu vou embora. Aí eu peguei, bolsinha de moeda, deu R$1, ele foi embora. E eu contei esse relato para minha filha. Ela falou, nossa, pai, ele viu alguém atrás de mim dizendo para ele não fazer isto. Só que eu não olhei para trás para ver. Eu falei, eu sei, mas não olhei para trás. Então ele falou, me dá R$1 que eu vou embora. Então, esta palavra filho de Deus, para mim, quando você aceita, quando você tem convicção de que realmente é o seu pai, isso te dá uma força grandiosa. E foi aquilo que aquele pretor falou, que eu era filho de Deus, que eu assimilei com tanta propriedade, que até hoje eu falo isso com muita força. Eu sou filho de Deus. Isso foi para mim a base, para que eu pudesse desenvolver mais e mais esses ensinamentos, mostrando para as pessoas que cada um é filho de Deus, mas que ela tem que acreditar que é. Né? Esse foi meu, assim, a força. Muitas pessoas cresceram ouvindo ao contrário, né? Que nós somos filhos do pecado, por exemplo, né? Mas nós não somos filhos do pecado, né, pretor? Nós somos filhos de Deus. Essa é a convicção correta. Acreditar nisso, né? Que ele tem que acreditar. Não importa o que aconteça, não importa. O que importa é que quem eu sou e quem eu represento. Nós estamos aqui como filho de Deus, representando Deus em qualquer atitude. Qualquer situação, você vai ter que confirmar. Eu sou filho de Deus, independente da situação. Isso é forte. Para mim, me pegou muito fundo. Valeu a pena a esposa ter convidado para ir na reunião, então.
Valeu, e como valeu. Hoje e nós começamos juntos e em 2006 ela partiu para o mundo espiritual, mas ela tinha tanta convicção da espiritualidade dela e que ela preparou todo mundo. Ela preparou todo mundo para as filhas e tal, que ela ia partir. E ela preparou todo mundo, com certeza. Então, hoje já fazem 16 anos, né, da partida dela, e a gente ainda tem assim aquela figura forte da espiritualidade dela e da convicção dela na Sechonoye. Foi assim muito forte. E, ou seja, assim, foi uma companheira leal, né, porque me induziu a um caminho sagrado e permaneceu me dando força. Ela tinha dificuldades para fazer palestra, mas ela gostava muito de fazer palestra para jovens. Adorava fazer palestra para jovens. Então, quando tinha aqui assim alguma atividade da fraternidade ou da Pomba Branca, ela empurrava para mim. Mas você fazer? Eu falei, não, você tem que fazer. Tem que fazer. Foi assim, foi, sabe, grandioso demais. Foi assim uma companheira assim que marcou bastante porque ela me fez despertar essa grandiosidade do Filho de Deus que estava adormecido e a gente não sabia. E, de repente, foi nela o canal para que me induzisse, porque eu era meio durão mesmo para eu era meio chucrão, né? Eu não aceitava certas coisas, era muito difícil de aceitar algumas coisas, assim, principalmente religiosas, que a gente tem dúvidas sobre o conceito, né, que às vezes coloca. E a gente vem de um berço religioso católico, de que tudo é errado, que tudo é feio, que tudo é pecado, que Deus castiga, que Deus está lá se molhando com um binóculo grandão. E, de repente, você chega na Sextunoye e te dão assim esse potencial de liberdade de você trabalhar com você mesmo para expressar aquilo que você tem dentro de si. Poxa, é uma liberdade, sabe? É um despertar muito grandioso. E as reuniões, eu nunca mais faltei numa reunião após daquele dia. Todos sábados já vamos para a reunião, vamos para a reunião, apagava tudo, esquecia tudo, vamos para a reunião. Porque foi a coisa assim que me preencheu. E o mais gratificante é porque meus filhos participam, meus netos participam. Nossa, isso, meus genros participam, né? E aí casei novamente, é minha esposa pré-eleitora da Sextonoye. Convicto, né? Maravilha. Então, para mim, assim, a Sextonoye é um desbravamento grandioso. Eu ia falar exatamente sobre isso agora, porque além do senhor e da esposa, que continua sendo preletora da Sextonoye lá de cima, a família toda do senhor também hoje são não só adeptos, mas são líderes que se dedicam no movimento da Sextonoye, né, senhor Joselito? Eu tenho um filho que está lá em Londrina, lá com o Julião, lá em Londrina, né? E também é da Sextonoye, faz os cursos de prosperidade, participa, a esposa, as duas filhas, tudo, graças a Deus. Eu acho que isso é um presente assim que um pai, uma família pode ter quando você percebe os filhos, sabe? Não sendo tão assíduo quanto você, mas que te segue, que te ouve, que te acompanha, que participa, sabe? Que carrega uma sutra na mão para as dificuldades parar e abrir e ler, sabe? Isso é gratificante. Uma das minhas filhas trabalha aqui na regional. Os netos não saem daqui. Vem aqui, vou vir almoçar com você, vou. Sabe, estuda aqui pertinho, vem aqui. Minha neta trabalha aqui na Santa Casa, aqui próximo, e volta e meia ela vem aqui. Aí ela fez aniversário, eu dei uma sutrinha para ela. Aliás, ela pediu uma sutra pingente para pendurar no pescoço para levar para o trabalho. Só. Sabe? Então, isso para nós é muito gratificante, porque eu deito e durmo. Eu deito e durmo. Eu não fico preocupado onde está meu neto com 18 anos, 19 anos, onde está o outro com 15 anos. Eu não me preocupo. Onde está o meu filho, eu não me preocupo. Eu entrego nas mãos de Deus. Isso eu aprendi. Quem faz as obras é Deus. A gente apenas segue a intuição que ele nos conduz. Então, eu sigo, deito e durmo. Meu xixocama, tudo, meu xixocama matinal, minha oração dos antepassados, que isso é de fundamental importância na nossa vida. Eu digo para as pessoas o seguinte: acreditem, mas para você acreditar com mais força, você precisa estar alicerçado na força dos antepassados. É ele que nos impulsiona para trabalhar, para dedicar. Porque quando foi para vir para aqui estar meu supervisor, eu também relutei, eu não queria vir para ser supervisor.
E vou te explicar por quê. Porque eu estou aposentado. Essa minha atual esposa também, aposentada, como professora. E nós tínhamos feito um projeto de vida para passear. Eu tenho 2 irmãos no Nordeste. Passear. Eu tenho 2 irmãos no Nordeste. Eu também quero uma cópia desse projeto. Entendeu? Eu tenho 2 irmãos no Nordeste, né? Um tem uma casa na beira do Rio São Francisco, tá? Para a gente passear. Tem um cunhado que tem uma chácara em Laranjal Paulista. Tem outro cunhado que tem uma casa em Serra Negra. Então, nós fizemos um projeto. Vamos ficar 15 dias na casa de cada um. Não vamos fazer mais nada, vamos passar 15 de cada um. E, de repente, o professor Sérgio, né? Sérgio Moyamoto, né? Jorge, né? Jorge Moyamoto, me ligou, estava lá em Ubatuba, na casa de Ubatuba, curtindo ali e tal. Ele me ligou para ser supervisor. Eu falei, professor, muito obrigado, mas eu não quero. Não quero, não. Minha vida está muito boa aqui, não quero, não sei o quê. Não, mas você precisa, porque o pessoal escolheu você, não sei o quê. Mas, professor, não sei nada de supervisão, nunca trabalhei com papéis e nunca sei disso, não sei nada disso. Eu trabalhei no Porto, sabe? Não tenho nada com negócio de administração, nunca fui administrador de nada. Aí, não, mas você pensa direitinho, não sei o quê, tal. E o Rufino já tinha me convidado. E eu também falei que não, e não queria, estava redutivo, não queria. Muito bem. Quando cheguei em casa, conversei com a esposa. Falei, olha, fui convidado para ser professor de Santos e tal, mas eu não quero. Não vamos estragar o nosso projeto. Vamos viajar. E ela falou, você está falando não para quem? Para e pensa. Você está falando não para Deus. Quem está te chamando é Deus. Vá ouvir a voz de Deus. Ah, não, mas espera aí, não. Não, senhor, vai lá, presta atenção, se você for escolhido, é sua missão. Mas o nosso projeto de passeio e viagens, esqueça. Primeiro Deus. Aí, me desmontou. Primeiro Deus. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Mas eu fiquei ainda relutando, depois quando o professor Jorge me ligou novamente, e eu disse não de novo. Aí eu estava encostado na janela assim, Enio, e simplesmente o meu joelho deu um estalo forte, curvado assim, e ficou. Perna direita. Ficou assim, curvado assim, aquela dor terrível, falando com ele no telefone ali e querendo me apoiar, não conseguia e tal. Aí, quando parei de falar com ele, coloquei o joelho no lugar, fez POC, o joelho foi para o lugar. Só que ficou dolorido, né? Aí, comentei com a esposa, ela falou, você está vendo? Vá servir a Deus. Ou pelo amor ou pela dor, né? Aí eu resolvi. Estou aqui já fazer 2 anos, agora em setembro, feliz, graças a Deus. Muito trabalho, muita dedicação. Sabe, é coisa assim, quando você não domina muito bem a sua área, é um tanto dificultoso, né? Sim. Mas, graças a Deus, tem bastante auxiliares, tem bastante colaboradores, o pessoal auxilia. Eu não sou mais menininho, eu estou com 74 anos, né? Então, tenho lá minhas dificuldades, mas tenho minha boa vontade de fazer. Mas eu posso ajudar o senhor, se eu quiser que eu faça a realização desse projeto de passear, ir na casa dos parentes, nas fazendas. Eu posso ir no lugar do senhor, tá? Eu e minha esposa. Você não pode, você que menos pode. Minha vida é tranquila, então eu posso ficar aí uns 3 meses fora, tranquilo. Tá certo. Tá certo. O projeto é bom, viu? Tá bom. Pretor, só voltando um pouquinho, eu estou encantado com a história do senhor. Quem era o Joselito antes da Seitianoye e quem é o Joselito hoje depois da Seitianoye? Olha, Enio, eu posso te falar com propriedade. Eu era muito ignorante. Não levava desaforo para casa. Sabe? Com a minha família, não. Com a minha família sempre fui dócil. Mas fora da minha família, tocou alguma coisa, eu não suportava desaforo para casa. Não levava, era ignorante, eu partia para a briga mesmo, não queria nem saber. E foi difícil essa doutrinação, né? Foi difícil, porque você começa a fazer um disciplinamento de conduta, né? E volta e meia você tem aquela reação anterior,
Mas aí outra força diz: você não pode, você é filho de Deus. Então, a reação que tinha era sempre de revidar. Revidar. Não poderia ser atingido de forma alguma. Não me metia com ninguém, não era de confusão com ninguém, não era de confusão, de conflito, de nada. Mas não aceitava nada que viesse, sabe, prejudicar a mim ou a minha família. Eu não aceitaria, sabe? Então, tinha essas reações de explosão e foi difícil, né? Foi muito difícil, mas sabe o que é? Os livros, né? A postura do mestre, dos orientadores, dos professores, os cursos de Biúna, na academia, né? Essa coisa fantástica que a academia transforma a gente. E você vai tendo sempre entendimento de que tudo é para você crescer, tudo é aprimoramento. Então, essas mudanças, essas transformações, me formou um homem muito passivo hoje, tranquilo, calmo, sem confusão, sabe? De estar em paz, não discutir, tá tudo bem, tá, você está certo, parou. Porque você começa a entender o mundo de uma outra forma. Né? O mundo de reversos, agressões, não te leva a lugar nenhum. Sabe? E aí os ensinamentos da Seixinoe, ele é profundo nisso. Preparar você para as adversidades, não para as facilidades. Né? Ela prepara você para as dificuldades. Ou seja, vai tendo dificuldade, você tem que trabalhar a sua mente, tem que trabalhar seu espírito para conviver em harmonia com aquilo. Né? Com o vizinho, ou na rua dirigindo, ou no elevador, ou próprio na regional, as próprias dificuldades que vêm, você aprender, absorver o conteúdo melhor e descartar os piores e conviver com aquilo que te vai fazer feliz. Entende? Que vai fazer feliz as pessoas ao teu redor. E essa postura, sabe, de transformação, para mim, foi grandioso, porque era difícil você, sabe, conviver recebendo, às vezes, assim, acusações ou agressões e tal, e você dizer muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. E essa facilidade, sabe, a Sextuí colocou para dentro de nós. Essa docilidade, você assim, sim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você tem aquela relutância em certas coisas, mas você reflete, né? Eu assisti uma vez um filme que dizia assim: quando você tem qualquer dúvida de alguma coisa, diz assim, se coloque no lugar de Jesus. O que Jesus faria no seu lugar? E isso pega, né? Quando você se coloca no lugar de Jesus, você vai ver quanta humildade, quanta seriedade, quanta compreensão, quanto amor. Então, a gente está sempre se colocando no lugar de Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Será que ele ia revidar? Será que ele ia agredir? Teria que mostrar sua masculinidade? Ou ele simplesmente ia dizer muito obrigado? Né? E a gente aprende a dizer muito obrigado, porque a gente se coloca sempre no lugar de Jesus, para não agredir. Porque tudo tem uma razão. Aquilo veio a mim por alguma razão, eu entendi isso. Se veio a mim, porque era meu. Né? Nada vem a mim que não saiu de mim. E isso me dá base para eu analisar antes de tomar qualquer atitude. Esse é o meu enriquecimento. Que bênção ouvi-lo, pretor Joselito. Nossa, foram 30 minutos aqui que nem diz o outro, nem vi passar, viu? Puxa vida. Para quem não conseguia falar nem um minuto na frente, dá para ouvi-lo aqui o dia inteiro, hein? Que bênção. Parabéns pelo Eu tenho seu um amor, relato, acho viu? que não tem mais tempo. Eu tenho um relato, é curtinho, não sei se dá tempo, dá para fazer? Ok, 2 minutos, por favor. É que nós tínhamos feito uma reunião aqui para homens, aqui na regional, né? E nossa meta era 54 homens. Tinha aqui nos jovens, aqui em cima. E no mesmo dia nós fizemos aqui embaixo. E aí nós fizemos os convites, vem o convite com direito a lanche e uma forma humana para atrair os homens. No dia, vou encurtar, tinha 54 homens aqui. E antes, uma preletora falou para nós que ia dar o lanche para os homens. Ou seja, nós íamos comprar lanche. Né? Ele ia dar o lanche, a gente já deu a forma humana e cobramos R$ 5 na época. Nesse dia, né, quando estava fazendo a palestra aqui embaixo, e a gente se atentou com outras coisas, não viu o lanche. Quando fui ver o lanche, deu uma bandejinha de pãezinho, aquelas bisnaguinhas, com patê.
Aí o secretário na época me chamou e falou: você já viu o lanche que você tem para 54 homens que você fez a oferta dando lanche? Não vi, então vá ver. Quando eu cheguei na cozinha para ver, era aquela bandejinha de inox com aqueles pãezinhos de bater dentro. Falei: o que é isso aí? Isso é o lanche que você tem para 54 homens que você vendeu com direito a lanche. Agora eu quero ver o que você vai fazer. Enio, olha, com toda a força espiritual, eu falei: eu não posso fazer nada. Só Deus. Só Deus. Pois é, você vai falar isso para os homens. O secretário falou para mim, né? E tinha um presidente que ele não veio no seminário, porque ele tinha ido trabalhar em São Paulo, na Rocha, ele trabalhava na Rocha, e foi para a Rocha trabalhar e não vinha no seminário. Quando faltava mais ou menos 10 minutos para o lanche, eu estou lá na frente sentando e agradecendo a Deus, pedindo solução. Não tinha solução. Aí, de repente, chegou esse presidente. Professor, como é que está o lanche aí? Eu falei: cara, tu nem chegou, já quer comer? Né? Ele falou: não, professor, não. É que eu fui fazer uma paradinha na Rocha, lá com os funcionários, lá, tá? E levei lanche para 30 e poucos homens. Só que o trabalho terminou mais cedo, todo mundo foi, almoçou em casa, eu estou com 3 caixas de lanche aí no carro. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Ou seja, na maior da necessidade, Deus se manifesta. E foi assim, cara. Eu resumi. Nossa, mas olha, Senhora. Como Deus se manifesta. Todo mundo comeu lanche, sobrou lanche, foi uma festa. Então, essa convicção de que Deus está em nós, precisamos passar com força, com determinação. As pessoas precisam acreditar que existe um ser maior, que não está fora de nós. Por isso que eu aprendi na sexta vez, que eu aprendo cada dia que eu leio. Sabe? E os livros de vocês são aqueles elixir de complementos, que complementa cada vez mais a sua energia para você se sentir feliz e grato por tudo que você recebeu. É isso aí. Parabéns à sua fé, convicção, a sua dedicação ao bem do próximo, pretor. Admirável, viu, Joselito? Continue assim, obrigado. Sob a orientação de Deus sempre, e a sua humildade. É uma criança mesmo. Te admiro muito. Obrigado, viu, professor? Obrigado com a gente aqui. Que Deus te abençoe sempre. Um abração na família, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe também. E olha aí, hein? Sábado que vem tem mais Jornada da Vida. Mas até chegar sábado, tem tantos outros programas já gravados. Que tal dar uma repassadinha aí, assistir outros também e compartilhar aqui o link do programa de hoje para que seus amigos também conheçam o ensinamento da Seiichi Noye e conheçam a história do pretor Joselito. Muito obrigado. Até o próximo programa. Muito obrigado. Muito obrigado. A Seiichi Noye do Brasil está retomando com força total as atividades presenciais. E você é o nosso convidado para participar de um evento repleto da luz que abrirá todos os caminhos e oferecerá respostas para os mais variados problemas do cotidiano. Conferência da Luz 2022. Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Maravilhosos preletores da Seiichi Noye estarão nas regionais doutrinárias localizadas em diversas cidades do Brasil, realizando palestras que poderão proporcionar o despertar espiritual dos participantes como verdadeiros filhos de Deus. Trata-se de uma oportunidade que você terá de entrar em contato com um ensinamento que o ajudará a encontrar as respostas para os mais variados desafios da vida cotidiana, que poderão ser solucionados a partir da iluminação que você terá nas suas próprias mãos, unidas para orar em conjunto com preletores da Seiichi Noye. Além das palestras, a prática da meditação Shinsokan de oração mútua é o ponto alto da conferência, na qual nos sintonizamos com as ondas de salvação de Deus, proporcionando a manifestação de graças aos participantes e familiares, mesmo que estes estejam à distância. Eis a oportunidade de entrar em contato com a filosofia que tem ajudado milhares de pessoas a despertarem para a sua natureza divina. Conferência da Luz 2022. Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera.
Confira a data, endereço e contato para se planejar e confirmar a sua presença neste evento, que proporcionará a iluminação do seu lar e do seu destino. Muito obrigado!